Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Ao longo da vida, algumas famílias enfrentam tratamentos que exigem muito mais do que procedimentos médicos. Exigem preparo físico, emocional e uma rede de profissionais capazes de olhar para a criança de forma integral. Esse tema ganhou ainda significado neste momento, enquanto acompanhamos de perto a preparação da Malu para a sua cirurgia de escoliose. Por isso, hoje queremos ampliar esse olhar. Recebemos a doutora Andréia Maslon, fisioterapeuta integrativa especializada em ortopedia, osteopatia, acupuntura e RPG, com uma atuação voltada para compreender as múltiplas conexões entre corpo, mente e desenvolvimento. Doutora, desculpa a emoção aqui já logo na abertura, mas a gente estava conversando, Exato. né? E como a Malu vai fazer essa cirurgia, qualquer cirurgia é um procedimento que já deixa a gente emocionalmente já impactado, né? Uhum. E uma cirurgia de coluna escoliose deixa a gente mais ainda impactado. Eu sei que a gente vem de uma trajetória de várias cirurgias, mas essa em especial tem me deixado mais apreensiva, mais preocupada, até pela idade, que ela tá com 12 anos. Então, assim, e não é um procedimento tão simples, né? Então, desculpa essa minha emoção logo de cara, mas queria te agradecer por estar aqui, bater esse papo tão importante, porque algumas pessoas não conhecem alguns procedimentos e até mesmo sobre a sua profissão, que é osteopatia. E explica pra gente um pouquinho como é que é isso, mas antes de mais nada, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, Cassandra. É sempre um prazer poder contribuir, principalmente nessa fase em que a família fica sensibilizada, né? Não tem nem o que pensar e nem o que se desculpar, porque afinal de contas eu acho que o bom profissional é quem acolhe a família por trás dessa criança, né? Então não é só sobre o diagnóstico, né? Tem uma criança por trás desse diagnóstico, tem uma família, tem uma história. E a cirurgia é mais um capítulo dessa história, né, Cassandra? A parte eu falo, né, nessa trajetória nossa, a gente é muito grato, que a gente tem bons profissionais, uma rede de apoio, e vocês que vêm aqui, a gente vê isso também, né? Então, é muito importante esse momento para mim. Se a gente tem alguma dúvida se a gente está fazendo bem ao mundo, se a gente está sendo uma boa pessoa, é quando a gente atrai essas pessoas. Eu costumo falar que a gente é uma rede também de profissionais muito bons e que a gente também fica muito feliz de estar contribuindo. E é especial, né? A osteopatia na minha vida surgiu de também um problema que eu tive, né, em relação à parte emocional. Então, assim, como fisioterapeuta, né, então aqui no Brasil fazemos a fisioterapia primeiro, os 4, 5 anos, depois, obviamente, a gente vai para diversas pós-graduações, doutorados. Não para de estudar, né? Quem é da área da saúde não deve parar de estudar, porque sempre o ser humano é um desafio, né? Então, numa época, o desafio é o comportamento, numa época como a nossa é a tecnologia, o quanto a presença. Ou tudo junto e misturado. E hoje a gente fala muito sobre presença, mas a gente vê que a gente ainda é os privilegiados que estão falando sobre presença. Então a Malu, com certeza, para ir para essa cirurgia, ela tem uma família que está na presença dela. Talvez a própria doença trouxe, né, tudo isso para mais amplificado. Talvez a família já fosse, mas, né, o fato de vocês irem atrás dessa causa, esse podcast de estar divulgando sobre tudo isso, né, trazendo a mãe e a família, como também pessoas que precisam ser olhadas, precisam ser acolhidas, e como vocês vão estar, tanto saúde mental, física, emocional, estar presente na vida dessa criança. Então, acho, né, parabéns, e é isso mesmo. E a osteopatia, como eu estava falando, ela vem depois de anos de estudo em fisioterapia aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é medicina, a pessoa precisa fazer a medicina para ser um osteopata. E lá a gente vê muito pouco a terapia manual sendo usada em pessoas. Infelizmente, a medicina vai mais para a área cirúrgica, medicamentosa. E a osteopatia vai ficando aqui na mão de fisioterapeuta, ou países como a Alemanha e França, que a pessoa sai dos estudos, né, da própria escola
e vai para a formação de osteopatia. Então, geralmente, quando a gente tem contato com o pessoal de fora, eles falam, ué, mas por que vocês são tão old school, né? Eles veem a gente mais velho, o pessoal 40 a mais, falam, ué, tem alguma coisa errada. Mas também somos muito bons por conta disso em terapias manuais, né? Que eu falo, a arte tá nas nossas mãos, né? Então, aliás, um parêntese aqui. Antes de ter a Malu, a gente sempre tem aquele preconceito da fisioterapia. Hoje eu falo assim que... Nossa, parece que é um transformou minha É vida. isso. Eu falo assim, professor e fisioterapeuta deveriam ganhar rios de dinheiro para ser reconhecido, porque a minha vida sem um fisioterapeuta não é nada. E países que Nada. não tem, né? Países que não tem, como as pessoas vão evoluindo nesses Sim. países. A gente vê, eu Sim. sou árabe, né? Nasci no Líbano. Então lá, e mesmo em Dubai mesmo, os médicos iam, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica, que as pessoas adoram estética, em todo lugar do mundo é assim. E cadê a fisioterapeuta para fazer a drenagem? E o pós-operatório, que é esse que a Malu também vai precisar. Imagina a Malu saindo de uma cicatriz que vai ficar bem aderida ali, sem um fisioterapeuta para olhar para essa cicatriz. E o pré-operatório também, né? Aí é isso. Então, a osteopatia, ela olha o ser humano como um todo. Então, essa é uma das grandes partes, né? A integralidade não é só a integralidade, vou suplementar, vou olhar sono, alimentação e estresse. Não, a gente vai olhar o corpo como um todo. Então, a hora que a gente olha uma criança ou um bebê, porque a gente trata do bebê até o idoso, né? Não tem faixa etária, porque é uma osteopatia, uma medicina da família, a osteopatia. Porque ela vai olhar esse bebê nascendo, como foi essa gestação, como foi o pré, como foi o pós, como está sendo a infância. Então, provavelmente, a Malu, ela tem 12 anos, mas olha quanta coisa veio antes. Não. É uma medicina do todo. Do todo, onde se integram os sistemas. Então, imagina assim, você só antes aqui da gente começar, você já me trouxe que ela fez algumas cirurgias mesmo com 8 meses. Sim. Imagina que eu já tô tratando o bebê ali no recém-nascido. Então, qualquer cicatriz, o corpo vai se adaptando para essa sobrevivência de um modo que ela precisa olhar reto e ela precisa manter o labirinto e os canais no seu lugar para que se mantenha em equilíbrio. Essa é a grande sacada do nosso corpo humano. O engenheiro maior fez de um jeito certo. Então, não importa como esse corpo vai se adaptando, que tem uma inteligência ali natural, ela vai se adaptar conforme essa cicatriz, conforme esse déficit que ela tem, para que o corpo vá nascendo a partir, como se fosse um tronco de uma árvore, receber um risco aqui, ele vai nascer para lá ou para cá, ele não pode cair. Então, nós, corpo humano, imagina que tem um bloco que gira. Esse bloco que gira, não vai ser só ele que gira, né? Eu costumo falar que a coluna é uma canoa toda interligada. Um homenzinho que para de funcionar, o resto tem que trabalhar mais. Então, mais ou menos que ela vai se adaptando, né? E principalmente a vinda da escoliose, a piora dela, vai se adaptando conforme esse corpo vai deixando. Porém, o olho, ela pode ser o mais, né, torta possível. Você vê que a cabecinha tá se mantendo ali, o equilíbrio tá se mantendo, porque o corpo vai atrás dessa inteligência. Então, a hora que você chega num osteopata, ele é esse engenheiro, assim, que ele vai como um detetive raciocinando em cima de toda essa história da Malu. Então, provavelmente, a primeira pergunta que eu te faria foi a primeira gravidez? Não. Então, a gente já tem que perceber as emoções dessa mãe até no antes, né? Que família que vem antes. A psicologia, né, transgeracional explica muito isso, né? É um diagnóstico holístico, né? Uma coisa assim, medicina, 150 anos atrás, quando foi formada, era exatamente essa abordagem que era chamada holística. Nem era tão integral. Talvez integral a gente tenha colocado hoje para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Já que a medicina tá se falando assim. Mas, na verdade, é muito holístico, né? Você tá com uma alma humana ali, você precisa ser uma alma humana, porque você vai perceber, às vezes, numa liberação, porque assim, a osteopatia, como eu te falei, tem uma integralidade com os sistemas. Então, às vezes, eu vou colocar a mão no estômago ali, né? Quer dizer, a cicatriz, ela tá provavelmente ali numa bariátrica ou numa cirurgia de escoliose, que tem também uma cicatriz. Eu vou ficar percebendo como que esse corpo vai se reorganizando a partir dessa nova etapa da vida pós-cirúrgica,
ou de um trauma que a pessoa tenha provavelmente acelerado e freado muito forte, o que esse corpo deixou de funcionar, porque afinal de contas a cabeça e o finzinho ali do bumbum, que tem um osso, eles são ligados através da coluna. Mas tem uma medula lá dentro. O cérebro da criança, imagina, a gente faz... Por isso que eu acho da complexidade, quando o médico trouxe também, é a questão da medula. Por isso que eu tô aqui em Mas ela é extremamente protegida pela coluna. Antes da gente pensar na medula, a gente vai olhar o corpo todo da Malu, como que está pisada, como você me disse, eu vi talvez nas fotos, ela tem assim, uma hipomobilidade. Por conta da artrogripose, né? Exato. Quais articulações ali que ficaram rígidas, que ela começou a se desenvolver a partir disso, mas ela não é uma criança assim que ela precisa falar eu sou diferente, eu só sou, a minha história é diferente da sua, e como o meu corpo foi desenvolvendo a partir disso essa inteligência. Provavelmente ela se desenvolveu em outras habilidades, assim como o cego, o surdo, o mudo, ele vai ser muito mais hábil com outra sinal vital que vá deixar ele viver nesse mundo, ela né? se ajusta, né? Eles aprendem com a limitação fazer do seu jeito, né? Do seu jeito, e muito bem muitas coisas, muitas né? coisas, e aí é onde vem o aprendizado. Às vezes a gente se limita, a gente se fecha com qualquer limitação ou dificuldade que a gente tenha. Eles, acho que vêm com um chip e falam assim, também não tem outra saída, né? Então tem que se adaptar, tem que fazer e assim caminha. E todos são assim, eles vão se adaptar e se corrigir a partir disso. Então eu costumo falar para as mães que vêm às vezes com o bebê com a cabecinha torta, né? Aí eu coloco a mão na cabeça deles, eu falo, olha, a gente vai conseguir a função. Esse é o trabalho da fisioterapia e da osteopatia. Vamos mobilizar o que puder se movimentar aqui. Mas o como ele vai, onde ele vai parar, depende também muito de como é a constituição de vocês, né? Então não tem uma sobrancelha assimétrica da outra, um olho assimétrico do outro. Né? Total, tem particularidades, né? Aliás, a escoliose em si, antes era não, é uma coluna torta. Hoje não, a gente fala assim, é uma individualidade, como sempre foi dentro da osteopatia, cada ser humano que chega tem uma história diferente, então não dá para colocar todo mundo no mesmo protocolo, no mesmo exercício. Tem as evidências e tem os exercícios específicos também para aquela função e história de cada paciente, então não tem como pôr todo mundo na mesma caixinha. Ai, nossa, que desafio. E cada mãe também é uma mãe, né? Cada mãe, cada família, cada recurso, cada tudo, né? Exatamente. E por mais, eu falo, por mais que a gente esteja acostumado, como eu falei, a quinta cirurgia, mas coluna é sempre coluna, né? Exato. Mas também tem um lado que a gente fala, hoje ela utiliza aquele colete, que pelo amor, aquele E agora colete, vai, assim, no frio até que vai, né? Mas no calor, e então da aí, bolha, e alergia. A gente sempre mostra pra ela a realidade como ela é, mas também, filha, você vai se ver livre desse colete. Agora você vai ter um colete interno, né? O coletinho dela. Mas enfim, doutora, eu falo pra ela, chora, sente, eu mesma aqui me emocionei no começo, a gente chora, a gente sente, mas balança, a gente levanta a cabeça e tem que seguir. É a nossa realidade. A nossa realidade é diferente de muitos, mas a gente vai também seguir. Quer pertencer, né? A gente também o pertencimento. Quer não passar por isso, mas eu acho que a negação é o primeiro passo, claro, mas a aceitação, ela é boa, a informação, como você está buscando agora, é importante, porque te deixa mais tranquila, né? Então, por muito tempo se acreditou, né, que realmente o cérebro, a coluna, a medula, são regiões nobres. E acho que é uma estrutura que a gente tem que cuidar, porque dali também a gente acha que só sai para músculo, nervo, e ele sai também para as nossas vísceras. Mas é entender assim, por que a cirurgia? Porque ela já está com um grau muito elevado, então está super bem indicada. E a pontinha da costela pode perfurar o pulmão. Quanto a isso, é vital. Então, vamos lá, não tem opção. E aí, vamos entender então a cirurgia, né? A cirurgia, ela é feita por profissionais maravilhosos, não tem perigo nenhum, né, em relação a isso. Ela vai ter um
uma preparação, não sei como vocês são, mas eu perguntaria muito dos hábitos, do estado nutricional, do sono. A gente já tá cuidando, sempre que tem uma cirurgia, a gente faz, aliás, a gente cuida da alimentação de tudo, sempre. Tá. Mas o pré-cirúrgico a gente sempre fala, que vitamina pode já entrar, que tipo de preparo pode ter. Então, ela já entrou com vitamina D, o cálcio, né? Então, tem algumas vitaminas que a gente vê, e o pós também. Então, assim, é o que a gente pode fazer, né, Exato, doutora? e o sono. O sono. Como essa família acolhe, dá aporte emocional. Então, é importante você aprender como você vai explicar essa história da cirurgia para ela de uma maneira muito fácil e simples, geralmente usando ali bloquinhos, né? Então, assim, às vezes até pensando numa coluna, a gente pensa ou na canoa ou nos bloquinhos, fala, olha, essa girou, essa tá caindo, pode pegar a região que você respira. Então, assim, de verdade, a gente tá em boas mãos, a gente tem a fé, né, em Deus, que Ele trouxe pessoas amorosas e que entendem exatamente o que estão fazendo. Eles vão tentar melhorar ao máximo a sua função. Essa parte da coluna, ela não vai mais se movimentar, mas tem outras que vão fazer o trabalho. E olha, Malu, você vai respirar melhor. Você não vai correr risco de vida. Então, assim, porque são tantos coluna, benefícios, doutora, que vão vir. Com esse S, tá comprometendo o pulmão. Então, entendeu? Eu acho que aí é a maior gravidade. Porque ela tá numa idade ainda de crescimento. Ou seja, vai crescer mais do que isso. Ou não, mas não vai esperar, né? Não vai ter como esperar. Não tem como então, esperar. Hoje em dia é muito bem avaliado isso. A idade dela, como ela vai crescer. Mas assim, eu acho que assim, o osteopata, ele não vem pra substituir nem a físio, nem falar da cirurgia em si, ou do médico, né? É só um complemento. Um complemento do quê? De um profissional, de um médico que você está chegando e ele vai além de avaliar onde pode melhorar para que, infelizmente, eu não havia antes, poderia até tentar ajudar. Mas pode ver semana que vem. Ajudar de uma forma incrível, né? Porque na artrogripose também tem uma diferença de tecido. Que leva à fibrose. Esse tecido chamado fáscia, a gente fala assim, hoje em dia ele tem muitos estudos e a gente, como profissional da área, a gente sabe que a hora que a gente põe a mão ali não tem só uma estrutura, uma casca, né? Guarda memórias celulares muito profundas. Então, trabalhar isso devolve circulação, devolve uma sensação de bem-estar incrível, que hoje a gente também sabe que existe um sistema para isso, que muitos médicos falam da felicidade, que é o sistema endocannabinoide, por isso que eu prescrevo os medicamentos à base de canabidiol, que é a cannabis medicinal. Então, assim, tudo isso para sair do líquor, do nosso líquor, o que é formado aqui nessa região estrutural do crânio, lá no cérebro, de uma região específica, e vai para essa medula e para esses nervos. Então, como será que é na Malu essa história do líquor? Será que tem realmente a produção sempre ela vai existir, mas como está a circulação desse líquido para dar essa flexibilidade? Tô aqui pensando. Então, a hora que eu vejo um caso desse, me dá uma curiosidade, né? Que eu acho que Deus põe o nosso dom não é à toa. Mas uma curiosidade incrível de colocar a mão nessa criança para entender como isso funciona. Que é isso que vai determinar o quanto ela pode melhorar. Então, assim, eu não posso falar que só porque uma artrogripose é de um jeito que todas as crianças que têm essa patologia vai ser igual. Não, até porque a própria artrogripose tem a artrogripose só superior, tem a inferior, tem a superior, inferior, que é o caso dela. Tem crianças que não andam. Então, e de novo, né, doutora? Cada caso é um caso, cada ser humano é de uma forma. E aí eu fico querendo avaliar, assim, a mobilidade torácica, o trabalho do diafragma, que é um músculo da respiração, que na osteopatia a gente fala, a pessoa nasce e morre através da respiração, que é o diafragma. Então, para nós, essa movimentação é um bombeio incrível para todas as funções do sistema digestivo. Então, assim, a osteopatia, ela é tanto essa estrutura toda, mas também cranial, visceral, porque todos se conversam, entende? É certo eu falar que a osteopatia, ela é uma conexão com
todas as outras Então, claro. áreas. 360, né? Só que tem o tempero, né? É. A emoção, o comportamento que a gente sempre traz, que é a epigenética, o ambiente molda, né? Então, assim, como essa criança está nesse ambiente, como era esse ambiente quando ela nasceu, né? Então, a psicologia mesmo, né, traz tantas fases, a antroposofia traz os setênios, então, de 3 em 3 anos, de 7 em 7 anos, como que ela foi passando as transições da vida dela, porque, afinal de contas, a gente está falando da Malu no segundo setênio, que é quando ela começa a olhar o fora, né? Ela já começa a ter o convívio com as pessoas, já não é só a mãe e o pai, né? A visão do corpo dela, tudo isso. Aí é tão gostoso, porque assim, ela tem essa visão agora. E aí com a escoliose vindo, provavelmente porque algo ali não mexeu, então como eu te falei, o corpo foi se adaptando àquelas regiões mais restritas de movimento. Então, como ficou essa mecânica respiratória, que aí é a base para Malu, acho que no caso dela comprometeu. Porque ela já, provavelmente aqui, né, ela já tem uma dificuldade na mecânica respiratória. Então, eu diria assim, precisaria ter estimulado muito essa parte, continuar estimulando. Então, ela tem uma visão de corpo, não, né, a partir dos 12 anos, que a partir desse novo ciclo dessa cirurgia de escoliose, ela vai ter vai ter que formar uma outra concepção de corpo, uma outra consciência corporal. E ela precisa de motivação desses profissionais, que são os fisioterapeutas. E a osteopatia, ela, quando entra com alguma medicação, ela é natural? Ou nem sempre? Então, não é a nossa preocupação, a medicação. Imagina que hoje, isso tem um nome, né? Eu falo que os Estados Unidos, eles em vez de ficar só na osteopatia, que é uma base muito incrível de anatomia, fisiologia, num ser humano integral, ela foi atrás de fazer um biohacking. O que é isso? É transformar o ser humano em o que ele pode melhorar a partir da saúde. Porque, afinal de contas, a frase do Dr. Steele, que é o senhor da osteopatia, lá 150 anos atrás, quando ele traz essa concepção, por morte de 2 filhos, por meningite, por ouvir de médicos convencionais que não tinha jeito. Então, ele vai a partir dos próprios conhecimentos de medicina. Tinha o pai médico, era muito, se eu não me engano, ele era missionário de igreja, então também tinha uma parte teológica. Eu falo que os grandes nunca são ateus, né? Eles sempre têm uma parte espiritual por trás. Ali. E então, ele fala, eu vou desenvolver a minha medicina. A medicina do ser humano, porque a gente precisa até na forma de falar com uma família, com uma mãe, com uma criança, desenvolver um jeito também de falar, né, de ouvir. É certo eu também, é curiosidade, tá? Claro. Falta até de conhecimento. É certo eu também dizer que é uma medicina que trata a prevenção. Exato. E não a correção? Eu vou falar por mim. Como eu amo muito, eu faço uma vez por mês. Ontem mesmo eu fiz a minha. Eu tô aqui super bem. É mesmo? Então, assim, a gente libera com a consulta marcada nosso próprio sistema de leveza. Porque eu acho que, assim, a gente já tem tantos anseios na nossa vida, né? Pode vir um conflito, né, impactante de tantas formas. Tantas áreas, tantas coisas. E a gente precisa estar com o corpo forte e preparado. Então, quando eu falo a gente fala muito aqui tem que estar com o corpo preparado daquele que cuida. Exato. Aquele que cuida. Eu que cuido, a família que cuida, é quem tá. É quem põe a primeira máscara, né? Exato. Tem que pôr a máscara lá no avião pra você salvar o outro, né? Porque a gente fica com tanta vontade de já ajudar todo mundo, mas não. Primeiro somos nós mesmos, como mães, principalmente. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de uma medicina preventiva. Então, não dá para entender sem ter tocado na Malu antes, né? Sim. Mas eu pensaria em olhar, assim, o todo, como ela foi, assim, aparada, né? Eu acredito que muito bem. E aí, como ela vai emocionalmente também para essa cirurgia, faz todo o sentido pro pós, porque imagina, se o sistema nervoso dela está em alerta, e como está, e o seu também, natural, e o do pai, e o de todos, né, que estão envolvidos, vocês vão com um sistema inflamatório, hormônios inflamatórios muito maiores, e atrapalha sono, atrapalha a própria cicatrização, a imunologia. Então,
tem, né, tem muitos osteopatas europeus que são de uma área chamada psiconeuroimunologia. Então, olha como a área já diz, né, como que a psicologia não vai estar ligada à imunologia. Sim. Então, se ela criar em vocês também essa confiança, esse todo, entender o que vai fazer logo depois, vai dar uma segurança, uma confiança, que até para ela vir do pós com essa dor, né? Não sei se ela já tem dor, mas depois a gente sabe que vem um processinho. Então, sempre que ela imagina, a osteopatia vai trabalhar cicatriz, vai trabalhar respiração, vai trabalhar no encorajamento, né, das pessoas. Com a consulta mesmo marcada. Nós, com a cesárea. Eu, por exemplo, sei de tudo isso, fiz parto normal, mas assim, fui atrás, né, e tudo. Mas assim, eu senti desse trabalho de parto o quanto eu precisava de ajuda. Uma massagem, uma osteopatia, qualquer coisa. Mas eu precisava voltar melhor para cuidar daquele bebê. Eu não tinha conhecimento que era tão profundo assim, sabia? E assim, e quando vem mesmo a maternidade, sem dificuldade nenhuma do bebê, as mulheres, a gente tem o modelo que você tem que ser a onça, a leoa, né? Que você tem que ser perfeita. E a depressão pós-parto nem existe. Nem existe, imagina, a frescura, né? Não pode existir, hoje, né? Graças a Deus, a gente está falando muito mais de saúde mental. Tem lei para isso, né? A NR1 nas empresas. Sim. E assim... Embora ainda não tão, né? Vamos dizer... Tão bem desenvolvida, mas já tem uma ideia. Ainda então, bem. as mães, assim... Mas ainda assim, quando eu tive, que muitas amigas quiseram fazer o parto normal, natural, elas viram o tamanho da dificuldade que é no sistema público de saúde ou no particular, esse fato da sua vontade ser respeitada. Não importa se é normal, cesárea, com epísio, sem epísio. Mas quanto eles te escutam, né? Não estão atrás, assim, só de uma vontade, né? Somos o maior país em cesáreas do mundo, né? Então, assim, não é à toa, né? Tem alguma coisa por trás, né? Então, eu acho que aí já tira um pouco da capacidade da mulher de poder trazer a vontade dela à tona, que rica né? essa conversa, porque a gente tem, ainda bem que temos esse, entre outros canais, pra gente poder entender o que é mais da profissão e o que cada um pode colaborar um pouco, né? E eu não sabia que era tão assim, complexo, 360, né? tão eu complexo. Acho. O antes e a prevenção. A gente sempre vê a medicina, tem a preventiva, mas eu não sabia que era desse jeito. E hoje a gente fala muito em epigenética, né? Que é como o ambiente se fala molda. Tão pouco ainda, né? Na Olha, osteopatia. Porque assim, eu acho que assim, vem de uma profissão nova no Brasil, é de 63 a fisioterapia, enquanto a medicina é muito mais antiga, né? Mas Hipócrates, lá na antiguidade, já falava, se a pessoa estiver disposta a tratar dela e ter que fazer o que tem que ser feito, ela não vai ter a doença. Então, a osteopatia é muito isso. Quem é o profissional que cuida da saúde? Que fala assim, olha, tem muito mais coisa pra fazer pra você ficar saudável. Nunca você precisa descansar. Não é só comer bem ou ir à academia, tem muito mais por trás que vai mexer até com a sua imunidade. Então, a doença qualquer um encontra, né? É só fazer um exame, o diagnóstico tá ali. Então, quem acha? Você pode vir com TDAH, com TOD, com TEA, com artrogrifose, com escoliose. Eu não vou querer olhar um exame antes. Eu não quero saber do diagnóstico por enquanto, eu quero saber da história. Primeiro, a mãe precisa participar. No outro que eu fiz podcast, eu falei exatamente isso. Tem pacientes que às vezes as neuropsicólogas ou neurologistas pediatras também mandam para nós. E se a mãe vir acompanhada do pai, ou da avó, ou da cuidadora, eu atendo, mas eu já quero um prognóstico da mãe de quando ela vai vir. Não para fazer uma consulta, mas de repente para estar apta a me contar mais detalhes. Porque tem detalhes que, desculpa, é só a mãe que sabe. Só a mãe que sabe. A gente sabe muita coisa, né? De toda a história do antes, do depois, né? De tudo como passou e até como essa mãe estava, né? E com o pai também. Mas então eu acho que assim, esse ambiente todo, se vocês se prepararem, eu acho que ela vai ficar tão segura, vai confiar tanto em vocês. Até pela conversa, eu acho que tem que ser como se é um tratamento familiar. Exato. Não só a osteopatia, Malu, eu falo, é um médico da família. Exatamente, é da importante, família. Né, eu, meu marido, você vê, ela faz terapia, ok, eu também faço terapia, a gente intensifica nesse momento e tal. Mas, eu ouvindo você falar de uma maneira tão rica, exatamente, da família. E assim, esse preparo todo é familiar. Porque imagina, né, o quanto vocês vêm vindo acolhendo ela. Então, assim, acho que ela deposita bastante confiança em vocês.
e você pode dar para ela, por exemplo, um ambiente, amigos, enfim, escola e tudo que envolve, e também com uma consciência muito boa, e também se tornar um pouco orgulhosa desse processo, né? Eu falo que a mãe também se diverte se ela deixar, né? Porque a gente vai conhecendo tanta coisa, de que até esse podcast, né? Talvez você não faria se não tivesse isso. Não, então, a partir o legado da dor, pra ela. a partir do problema, o quanto vem de soluções, o quanto que eu tenho de benefícios também com isso, não é só né? dor, porque a dopamina de agora, quem tá liberando é você, não é ela. Uhum. Então, assim, tem várias coisas que acontecem que, assim, vem para uma causa do depois. E eu falo, a dor ou a doença também tem uma mensagem ali, né? O próprio Jung, né, já falava isso, o sintoma é uma mensagem. Então, a gente precisa entender qual que é essa mensagem, se manter muito firme, entender o que vai acontecer no depois dessa cirurgia. Então vai ter uma dor, vai ter uma limitação, principalmente na respiração, que acredito que dependendo do hospital, hoje em dia é quase que obrigatório ela ter fisioterapia respiratória, tamanha importância dessa mecânica respiratória, ela está indo para essa cirurgia por conta disso. Então tem várias coisas para serem trabalhadas que rapidamente ela vai voltar muito, muito bem disso, mas entendendo, filha, é assim, ó, o bloquinho vai ser isso, tá assim, depois eles vão construir desse jeito, a gente vai fazer o que for preciso para que você melhore o mais rápido possível, mas de uma cirurgia a gente vai vir com uma limitação, com inchaço. Eu tô até aqui dura, que você tem horário daqui a pouco? Já atendi de manhã. Você já tem horário daqui a pouco? Não, mas eu acho que assim, eu falo como mãe mesmo, né? Eu tenho 2 meninas, eu falo pra gente, primeiro eu vou pra minha osteopatia e já tô olhando a minha de férias, já vai também, porque eu sempre tô nesse olhar com elas também. Mas eu acho que isso tinha que ser inserido em qualquer cirurgia, tinha que estar conectado já. Olha, você tem que fazer o pré e o pós, um tratamento com osteopatia. Mas isso quando o médico fez nele, né? Porque até ele provar nele, ele não vai se dar conta do tamanho da importância. Tamanha complexidade também. E eu acho que a medicina era assim. Lembra aquele clínico geral que punha a mão? Exato. Aferia a pressão, via como eu tava sua frequência. Poxa, cadê esse médico, né, clínico, que põe a mão na gente? Nossa, ainda bem que eu te recebi aqui hoje para falar um pouco mais. Eu falo, esse lugar aqui, o que eu aprendo, além de me trazer um acolhimento de cada profissional, de cada pessoa que senta aqui, me conforta, eu aprendo demais. E é gostoso falar, porque eu espero que quem esteja escutando a gente saia daqui com esse aprendizado, indicando, falando sobre isso. Eu ficaria muito feliz. É muito importante. Nós, né, osteopatas no Brasil, ficamos muito felizes, porque a gente tem um canal, a gente tem o Instagram, enfim. Mas hoje a gente sabe, né, que o algoritmo tá aí, as pessoas se interessam, não é por informação boa, muitas vezes, né? E a gente vai por indicação, é outra coisa. E aí a gente acaba também não indo atrás. E às vezes eu recebo pessoas que já estão indicadas para uma cirurgia de coluna, e eu falo, gente, você só tem 30 anos. Nunca tentou nada. Mas já tentei. Não tentou o tratamento certo. Porque para você estar nesse caminho, né, osteopatia, eu falo que não é a gente que encontra a pessoa, é a pessoa que encontra a gente, porque ela já tá num caminho onde ela já não está mais satisfeita só com o convencional. Né? Então, imagina, nunca ninguém mexeu numa cicatriz de cesárea, numa abdominoplastia, numa prótese mamária. Então, assim, tem um lugar vou trazer um exemplo até do meu marido, um sagrado numa cirurgia. É isso que não pode acontecer com a Malu. Dela achar que a coluna é tão sagrada que possa acontecer alguma coisa com ela. Eu tô nesse lugar. Eu sei. Por isso que eu tô falando. Exatamente nesse lugar. E olha que legal, um hospital raríssimo isso acontecer. Alguém olhar pra cicatriz, que é um negócio ali, né? Parece que não mexeu em nada. Aí o pessoal adora quando a pessoa fala, fiz videolaparoscopia. Aí eu falo, legal, você mexeu, em vez de uma cicatriz, você tem 4. Não, mas é tão pequenininho. Não, mas a cânula é um caminho. E onde ela vai passando, vai, né, tendo alterações. Então, para nós, não é simples assim. Então, a gente nunca vai olhar uma coisa como simples. Eu falo que como a escoliose é 3D, né, tridimensional, né, a coluna nunca só entorta, ela roda, ela inclina. Então, por isso que a costela vai toda junta e complica para o pulmão. A gente também né, você tá no osteopata, principalmente se eu ponho a mão, eu não tô colocando a mão só na costela, eu já tô pensando na minha intenção de chegar num rim,
de chegar num fígado, de chegar, né, o quanto esse tecido foi machucado, porque às vezes a gente pensa numa cirurgia e que é muito mais simples, dependendo do ambiente que a criança esteja, do que uma criança que sofre gritos, maus tratos, onde a própria fáscia, né, vai se entortando ali, vai ficando mais rígida. E a hora que você põe a mão é um adulto que vai chorar horrores, mesmo que ele não queira ter me entregado nada numa primeira avaliação, onde isso faz parte da minha avaliação. Não falou nada, já percebi, porta de entrada pro psicológico ali, pra emoção é fechada, mas eu colocar a mão, aquilo vai gritar. Então, assim, e não é uma mão pesada. Às vezes eu só comecei a tocar, ou é uma risada desesperada, ou é um choro desesperado. Reação. A gente chama uma liberação somato-emocional, onde a gente também não gosta de provocar. Sim. Mas às vezes é incontrolável e foi necessário. Puxa vida, e daí vai vir perguntas relacionadas a isso. Aí já é da minha parte que eu gosto, que é o bioalinhamento, que é onde eu vou entender também o complexo da história da pessoa. Por isso que eu vou sempre pra história. Porque cada um tem os capítulos da história, né? Nossa, que rico, doutora. Olha, é um aprendizado e aí, aqui, ainda mais nesse momento que eu tô, né? O que eu ia trazer de exemplo do hospital é que meu marido, por uma escolha, retirou a tireoide, foi na pandemia, então acho que aquilo foi também muito rápido, a escolha, mas enfim, eu tive um pós-operatório com ele, que foi uma cicatriz super pequenininha, mas a enfermeira, o cuidado que ela teve de explicar para ele, que teria que mexer, fazer uma massagem em volta, eu falei, parabéns. Porque eu tenho pacientes que vêm com dificuldade de engolir porque achou que aquela cicatriz, aquela retirada da tireoide, uma coisa tão sagrada, porque ninguém falou para ela dessensibilizar aquela região, mexer, esfregar. Então é aquela coisa, né, sagrada, o que não pode acontecer numa coluna, por exemplo. Então, ela entenda. Tá me trazendo tanta coisa, o que não pode eu estar nesse lugar, né? Pra onde eu vou pensar, porque eu achei que era assim. É. E não é. Né, o ser humano, imagina, é tão forte, né? A gente não é só uma coluna, a gente não é só um cérebro, a gente não é só emoções, a gente é um conjunto de tudo coisa. Não, né? Ela dança, ela brinca, ela se diverte. Ai, que rica a conversa. Doutora, eu vou pedir pra produção anotar o endereço. Produção, anota o endereço que eu vou antes da cirurgia aí. Mas eu vou ter que encerrar. É gostoso esse bate-papo, né? Principalmente quando traz um tema, assim, pra mim, principalmente, tão forte nesse momento, mas é enriquecedor, como eu falei. Mas eu vou ter que encerrar espero aqui, que eu tenha tirado suas dúvidas. Não, você botou muita dúvida. Ouviram. Eu quero ouvir muitas outras coisas. Doutora, pensando nas famílias como a gente, né? Que tá vivendo esse momento aqui, que mensagem você gostaria de deixar sobre o cuidado integral e a recuperação? Você já falou um pouquinho, mas que mensagem você gostaria? Eu acho que acaba ficando até repetitivo, mas é bom a gente sempre inserir reforçar. Né? Que não é sobre a doença, sempre tem uma criança, uma história por trás. E também pensar em como vocês estão trazendo o carinho, o acolhimento dessa criança, né? Então, de novo, como está o ambiente, o sono, eu falo que é priorizar o sono. Quer viver mais sono, durma, E aí eu acredito que hoje a gente está tendo uma epidemia, né? De falta de sono, de excesso de telas, que tem prejudicado até as crianças em outras áreas e até mesmo no desenvolvimento. Eu falo, a pessoa não que eu quero que a pessoa se frature, quebre alguma coisa, mas poxa, né, a gente brincou na rua, a gente sabe que faz parte do brincar. Eu falo assim, se não tem brincar, não tem perigo, né? Então exato. assim, que bom que ela brincou. Então, a gente priorizar mais esse brincar, esses movimentos, o próprio como a gente se alimenta, nós adultos, para poder trazer nossas crianças para uma alimentação mais saudável, porque a gente sabe que hoje o doce, né, e todo o carboidrato, como isso é demais, né? A gente está tendo um excesso em tudo. Né? Então, a movimentação, o gerenciar o estresse. Então, em alerta, a gente nunca está na saúde. É sempre um estado que a gente precisou para se defender, mas como adultos, como crianças, a gente não precisa estar nesse alerta. Então, eu tô falando isso até de um bebezinho que vem com uma assimetria craniana, que vem com refluxo. Então, assim, ele não está normal. Né, o estado normal não é ausência de doença. A gente não vai esperar chegar uma alteração de sangue, uma alteração de exames. A gente pode olhar
como uma prevenção essa saúde mesmo. Então, olhar se o choro está demasiado, se existe dor, né? Então, manusear tudo isso é trazer o sistema nervoso da criança para um estado melhor de equilíbrio. E eu falo, se ela tem tudo isso, o pós-cirúrgico vai ser tranquilo e rápido. A recuperação vai ser muito rápida, porque ela tem as condições necessárias para se autorregular o mais rápido possível também. O potencial de cicatrização dela vai ser muito melhor dentro desse ambiente saudável, emocionalmente saudável. Eu não quero terminar, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Existe por exemplo, no caso até da própria, qualquer pessoa que vai fazer cirurgia, tem um tempo exato pré e pós-operatório? Pós-operatório não, vai de acordo com a resposta do paciente. Exato. Mas, assim, mesmo um espaço curto, dá para fazer um pré-operatório? Sim, principalmente se eu já conheci a pessoa, ela já vem, já tem essa educação de conhecer a osteopatia, eu já a conheço até antes, né? Mas eu acredito assim que pelo menos 2, 3 sessões. A osteopatia, assim, como eu mesmo faço em mim, amigos, né? A gente troca uma vez ao mês. Mas quando começa, eu preciso entender como está. Né? Hoje a gente fala em iniciar com 6 sessões, mas assim, às vezes começa 2, uma por semana. E a segunda, assim, eu falo, nossa, já dá pra passar de 15 em 15 dias, já dá pra eu te ver daqui a um mês, então é muito rápido. Uma sessão, 2 sessões, parece que a pessoa já fez 10 de uma fisioterapia. Talvez nem chegue, né? Porque a fisioterapia, ela não chega onde a osteopatia chega, que é nessa complexidade do ser humano. E a Andréia tem uma coisa diferente, que é essa minha curiosidade por essa parte de comportamento e emoção, porque a gente vê todo dia, né? Quando a gente toca num corpo, a gente não tá tocando só na estrutura, né? A gente sabe que tem toda uma história por trás, independente da idade, né? Ótimo. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente de novo, num tema tão rico e pra mim, nesse momento, tão importante. Obrigada. Espero que tenha sido acolhedor também, sim, trazido confiança. Aquilo que eu falei, você sai repleta de perguntas, mas também com uma vontade, brincadeira, mas não de já marcar com você, como se eu tivesse perdido tempo, sabe? Olha, eu acho que nunca foi à toa, né? Porque também não estou hoje à toa aqui, né? Acho que nada é por acaso. Acho que tudo, eu sempre falo isso para os pacientes, tudo no tempo certo. Você precisou de percorrer caminhos de maturidade até emocional para estar aqui nesse momento, para encarar essa cirurgia. Mas você como mãe, né? Eu não conheço muito a Malu, mas deve conhecer suas potencialidades, né? Valorizar o que ela tem de bom. Muito. E assim, com isso, trazer a certeza de uma boa recuperação. Porque o nosso eu é muito mais forte do que a gente imagina. Não é uma coluna, não é uma víscera, né? Que vai achar que assim, isso é o todo, né? Doutora Andréia, obrigada por ampliar nosso olhar sobre o cuidado. Hoje entendemos que tratar um paciente vai muito além de realizar uma cirurgia. É cuidar da pessoa por inteiro. Se esse episódio ajudou você, compartilhe com outras famílias e até o próximo Você Pode.